Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos ter uma aula aqui direcionada ao 8º ano, onde a gente vai falar um pouquinho sobre seres vivos, reprodução e o seu desenvolvimento. Esse tema vai estar dividido em duas aulas, e essa primeira aula a gente vai falar sobre um pouquinho de hereditariedade e um pouquinho sobre reprodução assexuada, introduzindo os principais conceitos aí. A nossa aula 2 vai falar já sobre a reprodução sexuada e suas consequências. Tudo bem? Então vamos lá. Se tratando então dos seres vivos, pessoal, desde o 6º ano vocês viram que ele possui um ciclo de vida, tá? E aqui vamos pegar um exemplo de uma tartaruga, tá? Mas poderia ser qualquer outro ser vivo. Basicamente todos os ciclos de vida aí dos seres vivos vão incluir o seu nascimento, tá? O seu crescimento e desenvolvimento na fase juvenil até adquirir a idade reprodutiva e, enquanto adulto, ele pode se reproduzir e recomeçar um novo ciclo, tá bom? Então, recapitulando, o ser vivo nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e, claro, vai chegar uma hora que ele vai morrer, certo? Todos os seres vivos fazem parte dessa grande competição por conseguir completar o teu ciclo, tá bom? Se ele conseguir se reproduzir, quer dizer que ele teve sucesso no seu ciclo evolutivo. Nem todos os seres vivos vão conseguir de fato se reproduzir. Isso a gente vai entrar um pouquinho em seleção natural, claro, em evolução. Somente os mais adaptados é que vão conseguir de fato cumprir esse ciclo, tá bom? E como que os seres vivos fazem então para se reproduzir? Existem diversas formas aí de reprodução. Bom, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó, tá? Quando a gente está falando então de reprodução de um indivíduo e também do crescimento e desenvolvimento desse indivíduo, a gente está falando de duplicações celulares, tá bom? De células sendo duplicadas, tá? E como que isso ocorre? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Vamos pegar aqui um indivíduo, por exemplo, igual esse aqui, ó, do cantinho aqui de baixo, que ele é unicelular, ele é uma célula só. Se ele se dividir e produzir uma nova célula, como ele é unicelular, como uma bactéria, por exemplo, ele já se reproduziu, tá bom? Isso aqui é uma reprodução assexuada, que a gente vai falar daqui a pouquinho com mais detalhes, tá? Ele já se reproduziu. Agora, e se for um organismo igual os animais, por exemplo, que tem muitas células? Se você tem muitas células, você um dia já começou como uma célula, tá? E essa célula começa a se dividir e fazendo múltiplas divisões até obter o número de células que você tem hoje, que passa aí dos trilhões de células, tá bom? E como que indivíduos dessa forma se reproduzem? Algumas dessas células aqui vão se especializar, tá, na reprodução. E aí vão fazer um outro tipo de reprodução que a gente vai ver na nossa próxima aula, que é a reprodução sexuada, tá bom? Algumas dessas células aqui vão formar órgãos especializados, tá bom? Que a gente chama de órgãos reprodutores, que vão produzir, no caso da espécie humana, espermatozoides e óvulos, ok? Caso você não saiba, você foi originado dessa maneira, né? Você começou como uma única célula formada pela união de um espermatozoide com um óvulo, tá bom? Essa união do espermatozoide com o óvulo formou a sua primeira célula, tá bom? Essa primeira célula a gente chama de zigoto, tá? E ela possui basicamente todo o seu DNA que você tem dentro de cada célula sua hoje, que a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre isso, tudo bem? E aí formou esse meninão que você é hoje, né? Esse meninão lindão, né? Olha aí, carinha de choro, né? Que tá até desesperado com essa matéria, mas não se preocupa que você vai entender tudo. Então, como ocorre o processo de divisão celular, né, pessoal? Como que uma célula é capaz de se dividir, tá? Aonde que está aí a informação para esse processo? Como é que a célula sabe quando ela tem que se dividir e em que ela tem que se dividir? Basicamente, toda essa informação está contida aqui, ó, nessa molécula que provavelmente você já ouviu falar dela, né? O DNA. O nome, né, DNA, na verdade é uma sigla para ácido desoxirribonucleico, né? Essa palavra aqui que basicamente diz o tipo de molécula química que ele é, tá bom? E o DNA, pessoal, o que a gente pode falar sobre ele?
ele vai se encontrar no núcleo das células, tá bom? O núcleo ele fica protegido ali dentro do núcleo da célula, já que ele é uma molécula extremamente importante. Algumas células mais primitivas, como as bactérias, não tem núcleo. Aí o DNA fica ali num montinho que a gente chama de nucleóide, mas ele não fica protegido, tá bom? Por isso mesmo que bactérias costumam ter mais mutações, por exemplo, tá? E esse DNA contém as informações genéticas, tá bom? Desde uma bactéria até você, é no DNA que estão as informações genéticas dela e a hereditariedade. O que é essa palavra? Hereditariedade, tá bom? O que é hereditário? São as características que são passadas dos pais para os filhos, ou da célula mãe para a célula filha, tá? Então, você também vai passar suas características um dia para os seus filhos, e você recebeu a sua herança genética, metade do seu pai e metade da sua mãe, pelo óvulo e pelo espermatozoide, porque os dois traziam DNA, e aí eles se fundem, tá bom? Formando o seu próprio DNA hoje. Então você é um organismo totalmente novo, tá? E ele também vai controlar os processos celulares. É o DNA ali que vai dizer para a célula que é hora dela se dividir, é hora dela virar tal coisa, uma célula, outro tipo, um tecido ou outro. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? E o DNA vai ser duplicado nas divisões celulares. Essa molécula bonitona aqui, ela vai se abrir, tá? E vai como se fosse tirar uma cópia, tá bom? Então, nessa cópia aqui, vai produzir duas moléculas novas de DNA, que vai cada uma para uma célula, tá bom? Então, metade dessa molécula fica, essa metade sofre uma cópia, tá? E aí, o que acontece? Você vai ter duas cópias. Entendeu isso? Ah, professor, mas não pode ocorrer erros nessa cópia? Podem ocorrer erros, tá? A nossa célula tem mecanismos para corrigir esses erros, mas vamos supor que aconteceu muito erro ali. O que pode acontecer com essa célula? Ou ela vai ser morta pelo próprio organismo, tá? O organismo tem um sistema de defesa que, ó, essa célula deu muito defeito aqui, a gente vai destruir ela e vai fazer de novo, tá bom? Ou muitas vezes podem formar mutações, câncer e tudo mais, ok? O câncer é um exemplo de erro que acontece quando você tem uma divisão celular errada. E aí, muitas vezes acaba até causando a morte do indivíduo se não for tratado, tá bom? É só desse jeito que acontece câncer? Não, tem outras formas também, tá? Podem vir agentes externos aí, como não tomar cuidado com a luz solar, né, radiação, produtos químicos e tudo mais. Não é só dessa forma, mas a divisão celular aqui errada causa boa parte dos cânceres aí, tudo bem? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então, ó. Como que o DNA então tá lá no núcleo da célula, né? Como ele se organiza lá no núcleo da célula? Basicamente, se você tem uma fita aqui, pessoal, ó, o DNA é como se fosse uma fitinha, né? Nesse formato de dupla hélice aqui, tá bom? Como que você organiza se você tivesse uma fita, tá? Para guardar aí na sua casa. Você ia deixar ela toda embolada lá ou você ia fazer o quê? Basicamente, você ia enrolar, né? Então é igual a gente usa, por exemplo, um carretel de linha de pipa. Você não deixa a linha lá toda embolada, porque na hora que você for precisar, você não vai conseguir desenrolar. O DNA é igualzinho, tá bom? A célula organiza esse DNA enrolado em certas proteínas, tá bom? E aí você enrola esse DNA na forma aqui, ó, de um cromossomo, tá? O que é um cromossomo, professor? O cromossomo é como se fosse um carretelzinho de DNA e você tem vários desses carretelzinhos. Daqui a pouco você vai ver quantos, tá bom? Então você organiza o seu DNA em cromossomos e aonde que ficam esses cromossomos? Ele fica protegido lá dentro do núcleo da célula para quando ele precisar ser lido. Dá uma olhadinha aqui então, pessoal, como que o DNA é organizado aqui no que a gente chama de cromossomo. Basicamente, então, você tem uma fita, essa fita começa a se enrolar com alguns tipos de proteínas que a gente chama de estonas, que começam a se enrolar também, formando tipo um fio de telefone antigo, né? E de fato vão formar aqui a cromatina condensada, que é o nosso cromossomo, que ele é até visível nos microscópios, porque ele fica bem condensado, né? Fica bem grosso, então fica fácil de ver ali se você utilizar o corante correto também. Tudo bem? Então é dessa forma que o DNA se encontra organizado, principalmente na hora de fazer a duplicação dessa célula aqui, tá bom? E quantos conjuntos de cromossomos aqui cada célula sua tem, tá? Primeiramente, pessoal, esse conjunto de cromossomos que você tem é chamado de cariótipo,
tá bom? Cada espécie tem o seu próprio cariótipo com um número de cromossomos diferentes. No caso da nossa espécie, a espécie humana, nós temos 46 cromossomos no nosso cariótipo. E esses cromossomos são organizados em pares. Então, dividido 46 por 2 aqui, nós vamos ter 23 pares de cromossomos ali, tá bom? Esses pares aqui estão dispostos, isso aqui é uma foto real dos cromossomos, tá? Uma micrografia. E você tem aqui do primeiro até o 23º par, tá bom? Um cariótipo masculino e um cariótipo feminino. Ah, mas como assim, professor? É diferente? Sim, é diferente, tá bom? Quero que você pause o vídeo por um minutinho aqui e dá uma olhada nessa imagem para ver se de fato você consegue perceber qual que é a diferença de um cariótipo masculino para um cariótipo feminino. Vai olhando os pares aí para ver se você encontra alguma diferença bem gritante assim nesses cromossomos. Vamos lá, pausa o vídeo agora. Bom, pessoal, se você percebeu aqui, o cariótipo masculino, no seu último par, tem 2 cromossomos diferentes, ó. Um cromossomo X e um cromossomo Y, tá bom? É esse cromossomo Y aqui que vai dar as diferenças do corpo masculino, tá? E a mulher, se você observar, ela não tem o cromossomo Y. Ela tem 2 cromossomos X. Por isso que a gente fala que o homem tem os cromossomos XY e a mulher tem os cromossomos XX. Ela tem 2 cópias aqui do cromossomo X. Tudo bem? Vale a pena falar, pessoal, que cada um desses pares que você tem aqui estão em cada célula sua, tá bom? E foram cópias daquela sua primeira célula que você ganhou com a união do espermatozoide com o óvulo. Ou seja, cada um desses pares aqui estava um em um espermatozoide, o outro em um óvulo do seu pai e da sua mãe. Aí qual é qual, professor? Como que eu vou saber? Na verdade é só fazendo análise de DNA mesmo para saber, porque isso ocorre ao acaso. Por exemplo, nesse primeiro par, pode ser que esse primeiro aqui veio do seu pai e esse aqui da sua mãe. E aqui pode ser que esse tenha sido da sua mãe e esse aqui do seu pai. De fato, cada um dos pares vai ter um do pai e o outro da mãe. E isso não dá para saber assim sem fazer uma análise de fato do cariótipo. Tudo bem? Os cromossomos X também vem um do pai e um da mãe. Tudo bem? Você vai ver que em uma das divisões celulares, as suas células responsáveis por produzir ali espermatozoide ou óvulo também vai dividir esses pares novamente, tá bom? Ao acaso de novo, e vai formar espermatozoides e óvulos com metade da sua carga genética, entendeu? Todos esses cromossomos, então, vão ser responsáveis pela sua hereditariedade, tudo bem? E, professor, por favor, me explica uma coisa, né? Você deve estar pensando, se todas as células, então, possuem aqui esses cromossomos, tá? Elas então têm toda a informação genética para virar qualquer coisa. Se a minha célula do dedão tem todos os cromossomos e a minha célula do olho tem todos os cromossomos, como que ela sabe que ela vai virar uma célula do olho? Ou como que ela sabe que ela vai virar um dedão, por exemplo? Ou um outro órgão, né? Ou como que fosse um coração ou um rim? Como que a célula sabe que parte do DNA que ela vai ler, tá bom? Isso é devido a um processo, pessoal, que se chama diferenciação celular. E eu costumo ensinar meus alunos a falar que os cromossomos são como se fossem capítulos de um livro aqui, tá bom? Então imagina que você tem um livro de receitas lá, ensinando, por exemplo, entradas, pratos para o almoço, pratos para o jantar e sobremesas, por exemplo. E eu quero que você aprenda somente sobremesas, por exemplo. Eu não quero que você aprenda, por enquanto, a fazer entradas ou pratos principais, tá bom? O que eu posso fazer, então? Eu posso grudar as páginas desse livro, tá? Ou fechar esse livro aqui como se fosse com algum tipo de fita e deixar somente a parte que eu quero que você leia, tá bom? Com isso, você vai conseguir somente abrir as páginas do livro que eu quero. E aí você vai ler exatamente o que você tem que ler, tá bom? É um processo muito parecido com esse que ocorre na célula, tá bom? Vamos voltar naquela imagem lá do DNA. Imagina que a célula tem que ler um pedaço aqui do cromossomo que vai fazer com que ela vire uma célula do olho. E não é para ela ler um outro pedaço. O que eu posso fazer? Eu posso enrolar a parte que não é para ela ler e posso deixar aqui livre a parte do DNA que é para ser lido. Ou seja, ela vai ler somente a parte do DNA que é necessário para aquela célula, tá bom?
E isso ocorre em erros? Podem até ocorrer erros, podem ocorrer algumas mutações, mas geralmente é um controle muito fino que dá certo, por isso que você está aí, né, com todos os seus órgãos certinhos e você não tem um dedão aí no lugar do olho, correto? Esse processo que a gente fala de a célula deixa ler uma parte do DNA ou uma parte do cromossomo, esse processo faz com que ocorra a diferenciação celular. Então, enquanto você é um embrião, todas as suas células têm a capacidade de ler qualquer parte do DNA delas, tá bom? E aos pouquinhos esse DNA vai sendo ali modificado, tem vários processos da célula impedir a leitura desse DNA e aos poucos ela vai se tornando uma célula cada vez mais diferente e cada vez um processo sem volta, tá bom? Então muitas pessoas já devem ter visto esse nome, né, célula-tronco, e sabe que essas células-tronco são utilizadas, por exemplo, para recuperar algumas pessoas que perderam o movimento, tá? Para recuperar alguns órgãos. Por que se utilizam essas células? Porque às vezes existem células, por exemplo, como as células do sistema nervoso, que não se formam outras, né? Se você romper aí, por exemplo, a sua medula espinal, você não vai ter uma recuperação dessas células. Colocando células tronco lá, ela ainda é capaz de ler todo o DNA dela e quando ela é colocada naquele tecido, ela entende que é para ela ler somente aquela parte ali que é para ela se tornar uma célula nervosa, como se fosse a receita para ela se tornar uma célula nervosa. Tranquilo? Então, esse processo aqui é apenas para você entender, então, como de algumas células que vão ali se duplicando, 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 você forma tecidos aí diferentes, órgãos diferentes. Ok? Basicamente, então, pessoal, nós vamos ter dois tipos de divisão celular, tá bom? A mitose, tá? E a meiose, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do primeiro tipo, esse tipo da esquerda aqui. A mitose, pessoal, é o tipo mais comum que a gente tem de divisão celular no nosso corpo, tá bom? É um processo, então, que vai, na verdade, pegar uma célula comum do seu corpo, tá bom? Vai duplicar o DNA dessa célula, tá vendo os cromossomos aqui, ó? Tem até um de cada cor aqui. E vai, de fato, produzir duas células idênticas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe, né? Essa célula inicial aqui, tá bom? Esse processo, então, promove, primeiramente, o crescimento do seu corpo, tá bom? Então, isso vai acontecer com células de músculo, célula de cabelo, célula do seu osso, tá bom? Então, desde pequenininho lá, você começa a produzir muita mitose. Por isso que você precisa comer tanto, né? Você consome um monte de energia para fabricar novas células aqui, tá bom? E isso também ocorre a reposição de células, né? Provavelmente você já tomou bastante sol, por exemplo, ou fez uma ferida, ou já viu seu cabelo crescendo, né? Na verdade, a gente não vê ele crescer, mas você sabe que ele cresce porque você tem que cortar, tá? Se você já arrancou um fio de cabelo, você viu que lá embaixo do fio tem uma pontinha branca. Aquela ali é a sua célula, tá bom? Seja do seu pelo ou do seu cabelo, aquela ali é a célula que está produzindo ali mais cabelo para você. Então, quando você arranca e sai aquela pontinha branca, esse fio não vai continuar crescendo porque você arrancou a célula ali, tá bom? E continuamente essas células ali vão produzindo mais componentes, tá bom? E repondo ali novas células, tudo bem? Quando você faz um machucado, por exemplo, você, na verdade, refaz a sua pele também. As células de baixo vão produzindo novas células, tá bom? E essas células que vão crescendo aqui, que a gente chama de casquinha do machucado, né? Vão protegendo a nova camada de tecido que está crescendo aqui embaixo. E aí, o que você faz? Você vai lá e arranca, né, a casquinha e teu corpo perdeu todo aquele processo lá, né, de reposição de células. E aí tem que começar tudo de novo, né? E esse terceiro exemplo aqui, né, que a gente estava comentando agora há pouco, se você já por acaso tomou muito sol, né, e viu isso aqui acontecer, né, esse processo aqui que a gente chama de descascou a pele, né, você teve que repor toda essa camada de pele aqui de uma vez e a pele de baixo soltou essa camada de cima aqui, tá bom? Eu não sei se vocês sabem disso, mas muita gente acha que quando isso aqui acontece foi porque o sol queimou demais a pele, aí a pele tipo ficou desidratada ou seca e aí ela descola. Não é bem isso que acontece, tá?
Tem uma péssima notícia para você. Na verdade, você tomou tanto sol desprotegido, que os raios ultravioletas penetraram aqui na sua célula e destruíram o DNA daqui de dentro, de um jeito que não tem mais jeito do seu corpo consertar, tá? Esse erro aqui. E aí o que acontece? As células que estão aqui de baixo, que são quem vão repondo as suas células todo dia, tá? O que elas fazem? Elas expulsam essa camada de cima aqui, por quê? Tem tanto erro aqui que elas podem formar um câncer, por exemplo. Tá? O câncer de pele é um dos cânceres mais comuns que a gente tem. Então você basicamente se livrou aqui de um possível câncer ou um tumor ali que iria surgir. Tá? Isso aqui não é natural, tá bom? Isso aqui não é comum acontecer, tá bom? Só quando você se expõe aí a muito sol, tá? E basicamente a sua pele faz isso todo dia, tá bom? Só que aos pouquinhos. Boa parte da poeira do seu quarto aí, se você varrer seu quarto aí uma vez a cada uma semana ou 2 semanas, não sei, você vai ver que existe muita poeira ali. E muita gente acha que essa poeira vem de fora, pode até vir de fora, né, em tempos secos, como no inverno, mas boa parte dela, em alguns estudos dizem que chega até 90% dessa poeira, é formado por você mesmo, por pedaços de pelos, cabelos e pele que caem ali, tá bom? E isso é verdade, tá? Não sei se chega mesmo a ser 90%, tem alguns estudos que dizem que não, tá bom? Mas boa parte é formado por células suas que vão descamando aos pouquinhos, ok? Por fim, então, pessoal, a mitose produz células somáticas, 2N. O que é isso aqui? O que isso aqui quer dizer, né? Isso aqui quer dizer que as células produzidas pela mitose vão ter lá as 2 cópias, né, dos cromossomos, vão ter os 2 pares, ou seja, vão ter 46 cromossomos. Essas daqui são a grande maioria das células do seu corpo, tá bom? Tirando os gametas, que a gente vai ver agora na meiose, que é o próximo slide, todas as outras células do seu corpo são células 2N, tudo bem? Bom, então, sabendo disso, vamos ver um pouquinho de meiose, então. Na meiose, pessoal, vai ser um processo um pouquinho diferente, tá bom? Diferentemente da mitose, na meiose é um processo que a gente chama de reducional, tá bom? É uma divisão reducional. Por que reducional? Eu, na verdade, vou reduzir o número de cromossomos que eu tenho aqui para produzir células para reprodução, tá bom? Então, são locais aqui que você deve imaginar que são órgãos destinados à reprodução. No caso dos homens, né, são nos testículos, que são órgãos especializados em produzir espermatozoides, e nas mulheres, nos ovários. Então, esse tipo de divisão celular aqui vai ocorrer em órgãos especializados, não é em qualquer lugar do seu corpo que vai acontecer. E o que eles vão produzir? Vão produzir células reprodutivas, tá bom? Que a gente chama geralmente de gametas ou gametas, como você quiser falar, tá bom? Então, em uma meiose aqui, a partir de uma célula mãe, você vai produzir 4 células reprodutivas aqui, tudo bem? Essas células aqui posteriormente vão passar por um amadurecimento, vão virar espermatozoides ou óvulos, tudo bem? Mas aí é um outro processo que fica para uma outra aula, tudo bem? Então, olha só o que acontece aqui, ó. Na verdade, eu vou ter uma mistura aqui das cargas genéticas de cromossomos, tá bom? Eles vão trocar alguns genes aqui, então é um processo totalmente especial, tá bom? E de fato, você vai ver que quando eu chegar aqui nas células filhas, eu vou ter só metade dos cromossomos aqui, tá bom? Como que eu vou ter metade, professor? Lembra dos 23 pares de cromossomos que toda célula tem? Na hora que eu chegar numa célula filha aqui, esses gametas não vão ter 23 pares, e sim vão ter 23 cromossomos, tudo bem? Vão ter metade dessa carga genética. Justamente para na hora que chegar na hora da fecundação, eu ter os 23 de um e os 23 do outro. E aí vão unir os pares desses cromossomos aqui. Isso pode ter erro? Também pode ter erro, tá bom? Boa parte dos abortos, dos natimortos ou de problemas cromossômicos dão algumas das síndromes, né? A própria síndrome de Down é um problema aqui na separação dos cromossomos. Ao invés de ter um par no cromossomo 21, ele vai ter um cromossomo a mais. Então vai ter um par e mais um, tá bom? Por isso que a síndrome de Down também é conhecida como trissomia
do 21, tá certo? Bom, nós temos então esses dois tipos aqui de divisão celular, perdão, e essa divisão aqui é mais específica para a reprodução, para a produção de gametas. Qual que é a diferença de uma e de outra, então, pessoal? Que esse tipo de divisão celular aqui, ela vai produzir células que não são cópias da célula-mãe, tá bom? Tem uma variabilidade aqui genética e vai, juntamente com o outro gameta, gerar uma célula totalmente nova, tá bom? Então, só para vocês entenderem, então, imaginem lá que você tem aqui um óvulo que veio de um indivíduo e um espermatozoide que veio de um outro indivíduo. O indivíduo que vai ser formado a partir dessa fecundação aqui vai ser um indivíduo totalmente novo, totalmente diferente daquela célula-mãe que está aqui, entendeu? Esse processo a gente chama de variabilidade genética, quer dizer que vai ser formado um indivíduo totalmente novo. Do mesmo modo, se eu me reproduzisse por mitose, se eu simplesmente dividisse a minha célula, isso não ia gerar um indivíduo totalmente novo, ia gerar uma cópia de mim mesmo. Entendeu isso? Então, belezinha, vamos embora. Agora a gente está pronto para tratar dos dois tipos de reprodução, então. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Como eu falei, nessa primeira aula a gente vai falar somente da reprodução assexuada, esse primeiro tipo aqui. Beleza? Bom, então quais são as características então da reprodução assexuada? Eu acho que você já entendeu um pouquinho, né? O indivíduo vai gerar clones de si mesmo, tá bom? Não vai ter meiose, né? Não vai ter envolvimento de gametas daquelas células reprodutivas, tá bom? E não vai haver variabilidade genética, tá? E por que eu coloquei um asterisco aqui? Porque, na verdade, às vezes, mesmo se reproduzindo assexuadamente, esses indivíduos aqui que se reproduzem conseguem ali por mutações, por exemplo, ter uma variabilidade, né? As famosas mutações de bactérias, por exemplo, podem surgir por mutações ou até por outros processos ali depois que a célula já se dividiu. Tudo bem? Bom, quais são os tipos de reprodução assexuada? Primeiro, pessoal, a gente vai ter a bipartição, o brotamento, a esporulação, a fragmentação, a propagação vegetativa e a partenogênese. A gente vai falar de cada uma delas aqui rapidinho e você vai entender quais são as diferenças entre cada uma e outra, tá bom? Primeiro falando da bipartição. Pessoal, nessa bipartição é uma típica divisão por mitose, tá bom? Do jeito que a gente explicou lá, a célula divide o DNA e gera uma cópia de si mesma, é a forma de reprodução assexuada, por exemplo, de bactérias, protozoários e algumas algas, por exemplo, as algas unicelulares, tá? Esse tipo aqui de reprodução é muito rápida, tá bom? Então, algumas bactérias que, como você está vendo nessa imagem, conseguem se reproduzir muito rapidamente e gerar, muitas vezes, milhões e bilhões de indivíduos ali em pouquíssimas horas, tá bom? Então, essa é a vantagem aqui desse tipo de divisão, de bipartição ou divisão binária. Você também pode encontrar o nome de fissão binária, tá bom? São todos a mesma coisa. E o brotamento, provavelmente você já viu esse tipo aqui de divisão de reprodução assexuada, é quando você tem um broto crescendo no indivíduo, tá bom? E esse broto pode até permanecer no indivíduo. Aqui a gente tem, por exemplo, uma esponja. E aqui a gente tem uma folha da fortuna, né, que é um tipo de vegetal, é uma planta. E costumam nascer brotinhos aqui. Esses brotos podem simplesmente se desprender e formar uma nova planta ou até ficar aqui. E como acontece na esponja também, se esse broto se desprender daqui, vai formar uma nova esponja, tá bom? Muitas vezes eles podem formar colônias aqui, né? Você está vendo que aqui tem várias esponjas aqui, e essas esponjas conseguem se reproduzir assexuadamente e formar uma colônia de esponjas aqui em volta, tá bom? O terceiro tipo, então, é a esporulação. Provavelmente você já viu isso aqui acontecer na sua casa, né? Você viu lá que uma laranja estava estragada, nasce um fungo aqui, e se você deixar uma laranja perto da outra, que está desse jeito, o que acontece? Você sabe, né? Essa laranja vai acabar, entre aspas, estragando a outra laranja, né? Vai nascer um fungo decompositor ali, tá bom? Esse tipo de reprodução, você vê que caem aqui, ó, um tipo de um pozinho, né? Isso daqui são esporos, pessoal. Esses esporos são um tipo aqui de reprodução assexuada. Não envolve gametas, tá? O próprio fungo aqui produz esses esporos fazendo cópias de si mesmo aqui.
Isso também ocorre em algas, ocorre em protozoários, também ocorre ali em algumas bactérias. E qual que é a vantagem de se reproduzir por esporo? Que o esporo vai cair ali no ambiente e só vai germinar quando as condições do ambiente estiverem favoráveis. Condições de temperatura, tá? De umidade, de luz solar e tudo mais. Esses esporos aqui costumam durar muito tempo ali no ambiente. Então essa que é a vantagem de se reproduzir aqui por esporulação. Tudo bem? Passando então para fragmentação, que é um pouquinho diferente, o pessoal costuma confundir lá com brotamento, mas é diferente. O brotamento, você crescia um broto, tá? Enquanto a fragmentação, o organismo forma-se de pedaços do outro que caíram, foram cortados e tudo mais, tá bom? E é muito comum em invertebrados, como por exemplo a planária, tá bom? E a estrela do mar. Se a estrela do mar for quebrada, ou no caso vier algum predador e arrancar um pedaço dela, né? Desse outro pedaço vão crescer novos indivíduos, como você está vendo aqui ocorrer com a planária, ó. Após cortar a planária aqui, após algumas semanas você tem a formação de uma nova planariazinha aqui, ó, né? Ela é um verme achatado de vida livre, tá bom? Encontrado aí em água doce. Se você cortar esse indivíduo, ele vai formar aqui novos indivíduos. Nem sempre esse pedaço vai formar, tá? Mas pode acontecer de formar um novo indivíduo aqui. Tudo bem? Passando para a parte final então do nosso vídeo, quem mexe com planta, né, pessoal? Uma das formas de reprodução assexuada mais conhecidas aqui é a propagação vegetativa, tá bom? O pessoal chama de reprodução por estaquia. Eles costumam retirar um pedacinho da planta, tá bom? E é muito semelhante à fragmentação, tá? Onde um pedaço da planta aqui vai, na verdade, nascer aqui um novo broto e você consegue reproduzir plantas desse modo. Uma bem conhecida, por exemplo, são os colmos de cana, né? Através do colmo de cana aqui você tem uma gema, tá bom? Dessa gema aqui cresce um novo indivíduo, né? Que seria um novo pé de cana, tá bom? Então é muito semelhante à fragmentação, mas é típico aqui de plantas, tá bom? E dando origem a um novo indivíduo. Isso acontece com cana-de-açúcar, bananeira, orquídeas, entre outros vegetais ali. Não são com todos que dá para fazer esse tipo de propagação, mas boa parte deles a gente consegue. E o último aqui, bem interessante, é a partenogênese. Pessoal, a partenogênese, você vai ter a reprodução a partir somente de um gameta feminino, tá bom? O gameta feminino se desenvolve sem precisar ali, no caso de um espermatozoide, ou seja lá qual for o gameta masculino, tá bom? Isso é muito comum de ocorrer em vespas, abelhas, formigas, escorpiões, alguns peixes e alguns répteis, tudo bem? Se você já ouviu falar das castas lá das abelhas, né? Você sabe que inicialmente você tem uma rainha, né? Que é a única que coloca ovos lá na colmeia, tá bom? Esses óvulos podem se desenvolver sozinho e formar os zangões, tá bom? Ou com a ajuda ali do zangão, ela pode, né, ter uma fecundação desses ovos e formar as operárias e até uma nova rainha, tá bom? Então, dependendo do tipo de reprodução aqui que ela escolher, assexuada ou sexuada, ela vai formar indivíduos diferentes. Uma outra espécie aqui, né, que virou praticamente uma praga na nossa região, são os escorpiões amarelos, tá bom? Os escorpiões amarelos se reproduzem muito facilmente, simplesmente também porque ele consegue se reproduzir por partenogênese, tá bom? Simplesmente sem necessitar de fecundação, ele produz novos indivíduos aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, podem sempre entrar em contato, ok? Então, se você gostou, deixa seu like aí e se inscreve no canal para acompanhar mais aulas da gente. Belezinha? Um abraço e tchau!